Uma lenda, um artista cuja voz transcendeu gerações e moldou a própria definição de música romântica no Brasil. Ele carrega um título real sem precisar de coroa, dono de um legado que se mede não apenas em milhões de discos vendidos, mas nas emoções de milhões de corações. Ele é a força estranha no ar que nos faz lembrar que detalhes, por mais pequenos que sejam, são coisas muito grandes para esquecer. Se você gosta de viajar através do tempo, conhecendo um pouco mais de pessoas que fizeram história, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos fragmentos de história e vem desvendar com a gente os mistérios do passado. E se quiser apoiar ainda mais essa aventura, considere se tornar um membro do canal, seja um mochileiro, desbravador ou viajante do tempo. Sua ajuda faz toda a diferença para manter esse projeto de pé. Mas só de assistir, curtir, compartilhar e comentar você já está fazendo muito. E se o hypar aparecer por aí, clica sem medo, é gratuito e turbina a entrega do vídeo para mais gente. Eu sou Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, esse é o fragmento de história de hoje. Vamos celebrar a trajetória e o talento inigualável de Roberto Carlos. Olá, viajantes! Hoje vamos mergulhar na história de um dos maiores talentos da música brasileira, Roberto Carlos. E a dedicação é especial para minha querida mãe, que é a maior fã do canal e que adora o rei. Vai ser um vídeo um pouco longo, porque enfim, são tantos anos de carreira e tanto sucesso que ficou impossível resumir mais do que isso. Mas eu prometo que vai valer a pena. Nossa história começa em 19 de abril de 1941, em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo, quando nascia Roberto Carlos Braga. Ele era o caçula de Robertino Braga e Laura Moreira Braga. Os pais haviam se mudado do interior de Minas Gerais para Cachoeiro. Robertino era relojoeiro, com uma pequena loja no centro, e Dona Laura era uma requisitada costureira. A família morava em uma casa modesta no alto de uma ladeira no bairro Recanto. Recém-nascido, ele ganhou o apelido de Zunga. Desde muito cedo, mostrou aptidão para a música. Aos 4 anos, já divertia a família cantando e assobiando músicas do seu primeiro ídolo, o cowboy Bob Nelson. Incentivado pela mãe, ele se vestia a caráter e cantava para todas as visitas. Dona Laura, inclusive, aprendeu o básico de violão para ensinar Roberto. E ele buscou se aprimorar por conta própria depois disso. Todos que o conheceram na infância e na adolescência são enfáticos. Roberto era descontraído, sorridente e brincalhão, características que não seriam abaladas mesmo após o trágico evento que marcou sua vida. Uma tragédia ocorreu em 29 de junho de 1947, durante a festa de São Pedro, o padroeiro da cidade. Roberto tinha apenas 6 anos e as ruas estavam cheias de desfiles e festejos. Ele e sua amiga Fifinha foram assistir. Procurando um lugar melhor, se aproximaram perigosamente dos trilhos da estrada de ferro Leopoldina. Distraídos com a festa, não perceberam a locomotiva de vapor se aproximando. Uma das professoras percebeu o perigo e gritou. Em um movimento brusco, ela puxou a menina, que caiu na calçada. Roberto, assustado, tropeçou e caiu sobre os trilhos. O trem avançou, a perna direita foi atingida e esmagada pelas rodas, prendendo o garoto embaixo do vagão. Roberto desmaiou e foi um homem quem socorreu e o levou para a Santa Casa de Misericórdia. A perna teve de ser amputada na altura da canela, em vez de acima do joelho, como era o procedimento comum. A família era humilde e nascia ali uma fase de muletas. Ele as usou por cerca de 8 anos, desde o acidente até receber a primeira prótese aos 14 anos. E durante esse período usava alguns artifícios para esconder a ausência da perna, como prender a barra da calça com um alfinete no sapato. O acidente, claro, agravou a situação da família. Robertino, seu pai, precisou fazer um apelo para quitar dívidas. Mas, segundo o próprio Roberto, o hospital serviu também para aproximá-lo da fé. Ele diria mais tarde: nos dias que permaneci no hospital, criei minha estrutura. Inventei orações que repito até hoje. Mas, como veremos, esse detalhe trágico não impediria o início de uma história de muito sucesso. Durante a infância, Roberto sonhou em ser aviador, caminhoneiro e desenhista. Mas seus pais, focados na ascensão social e no dinheiro, o aconselhavam:
você deve ser médico. Todos esses planos foram abandonados em outubro de 1950, quando, mais uma vez incentivado pela mãe, Roberto fez sua primeira apresentação pública. Foi no programa infantil da Rádio Cachoeiro. Trajando uma roupa costurada por Dona Laura para a ocasião, Zunga cantou o bolero Amor e Mais Amor. O programa, patrocinado por uma fábrica de doces, distribuía balas. Ao receber sua porção, Roberto já foi convidado a voltar na semana seguinte. Em casa foi uma festa. Elogiado pela vizinhança, pela mãe, o jovem Zunga tomou sua decisão e deu sua resposta final aos pais. Eu não quero mais ser médico, agora eu quero ser cantor. O programa tinha um quadro de competição. Os jovens cantores disputavam o trono de melhor cantor. Roberto venceu a disputa tantas vezes que simplesmente não havia mais concorrência. Ele passou a fazer participações especiais na abertura e no encerramento e logo recebia um cachê de 60 cruzeiros velhos em outros programas da emissora. O passo natural seguinte foi Roberto ganhar o seu próprio programa. Em 1952, aos 11 anos, ele estreou um programa semanal de 15 minutos. Pontualmente ao 12h30, ele interpretava tangos, boleros e sambas canções. A Rádio Cachoeiro fazia excursões e em 1953, Roberto se apresentou fora da cidade pela primeira vez, em Mimoso do Sul. Dona Laura, sempre a maior incentivadora, o matriculou também no Conservatório de Música, onde ele teria aula de piano 2 vezes por semana. Em 1954, ele gravou a voz pela primeira vez em um disco de acetato, cantando a música Deusa de um jornalista local. A gravação era tocada em seu programa. Além da rádio, ele se apresentava rotineiramente na Casa do Estudante. Aos 14 anos, em agosto de 55, ele fez sua última aparição na Rádio Cachoeiro. Ele já fazia algumas viagens rápidas ao Rio de Janeiro e no ano de 56 passou férias em Niterói com uma tia, aproveitando para tentar ser escalado nas grandes emissoras cariocas. Ele sabia, os programas da então capital federal ditavam o sucesso no Brasil. Estava decidida a buscar seu lugar. Foi assim que comunicou aos pais que ficaria no Rio para tentar uma chance nas grandes rádios. E assim, em 56, começa a sua aventura. Ele parte de Cachoeiro do Itapemirim, levando apenas uma mala e o inseparável violão. Ele se matriculou em aulas noturnas no Colégio Brasil para ter o dia livre e diariamente fazia o percurso de balsa, buscando testes nas maiores rádios da época, Nacional, Mairim, Veiga e Tupi. Chegou a tentar o programa do radialista Paulo Gracindo, mas sem sucesso. No entanto, ali no Rio, ele descobriu novos artistas e técnicas modernas de violão. O final de 56, porém, foi desanimador. Nenhum contrato e a reprovação no ginásio por faltas. Roberto considerou seriamente desistir, mas antes que pudesse voltar, os pais tomaram a iniciativa de se mudar para perto dele. A família se reuniu em um sobrado no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Roberto era o único sem remuneração e, enquanto a música não deslanchava, ele ingressou em um curso de datilografia. Ali no curso de datilografia, Roberto fez amizade com Otávio e a dupla tinha um interesse em comum, o recém-chegado rock and roll e a admiração por Elvis Presley. Otávio o convidou para um teste no programa da TV Teletour. E foi assim que 1957 começou. Roberto, aos 16 anos, estreou como cantor profissional, cantando a versão de Elvis de Tutti Frutti e em cima de uma lambreta, faturando seu primeiro cachê no Rio, 200 cruzeiros velhos. No supletivo, um colega chamado Arlênio Lívio Gomes o apresentou a uma turma que se reunia no Bar Divino. Eram jovens que mudariam o futuro da nossa música, incluindo Tim Maia, Jorge Ben, Wilson Simonal e os irmãos Paulo César e Renato Barros. Com a turma da Matoso, Roberto aprimorou seu violão rocker, especialmente observando Tim Maia, que já tinha experiência em bandas. No final de 57, Tim Maia decidiu unir um novo conjunto com o Arlênio, o Wellington Oliveira e Roberto Carlos. Nascia ali o The Sputniks. Eles ensaiavam no porão da casa de Tim. O repertório era de versões em inglês, e o Wellington Oliveira era o vocalista principal por dominar a língua. Musicalmente, Tim e Roberto se completavam, um no ritmo pulsante do violão e o outro na harmonia. Em dezembro de 57, fizeram a estreia na Igreja São Sebastião dos Capuchinhos. Após se apresentar em missas e ficar em segundo lugar num concurso de calouros, um amigo indicou o grupo ao empresário Carlos Imperial, que tinha acabado de lançar o Clube do Rock na TV Tupi.
A banda recebeu a chance de estrear no programa após um teste rápido, mas Roberto tinha outros planos. Ele fez uma jogada arriscada, esperou Carlos Imperial no corredor e, sabendo que eram conterrâneos, pediu uma chance de se apresentar sozinho, imitando Elvis. O pedido foi aceito. Quando Tim Maia descobriu a manobra, a discussão em frente ao estúdio foi intensa. O clima ficou tão pesado que Roberto faltou aos ensaios, encerrando abruptamente os Sputniks. Essa treta levou a amizade dos dois a nunca ser totalmente restaurada, um atrito que Tim Maia lamentaria anos mais tarde. Na semana seguinte, Roberto se apresentou no Clube do Rock como Elvis Presley brasileiro, imitando os trejeitos do ídolo. Embora Roberto se considerasse um João Ninguém, ele já estava ficando conhecido pela juventude que assistia ao programa. Em 1958, uma oportunidade de ouro, a banda Bill Haley and His Comets faria o primeiro show no Brasil. Imperial organizaria o pré-show no Maracanãzinho. Roberto foi escalado para cantar na abertura e se preparou para cantar uma música nova, Hound Dog, sucesso de Elvis. Para transcrever a letra, Arlene o apresentou à única pessoa capaz de ajudar, Erasmo Esteves. Os dois se tornaram amigos imediatamente, com muitos interesses em comum. Mas apesar do muito trabalho, o sonho foi frustrado. Uma ordem judicial impedia menores de 21 anos no show. Roberto tinha 17. Imperial disse que naquela noite Roberto chorou até não poder mais. Mas apesar de tudo, Roberto acabou motivando Erasmo. Assistindo às gravações, o inspirou a trocar seu nome para Erasmo Carlos. Ele fundou a banda The Snakes e passou a apoiar Roberto nos shows. E vocês pensam, agora é só sucesso. Mas não. O rock and roll original sofreu um declínio brusco, com Elvis no exército, escândalos e mortes de ícones como Buddy Holly. A rebeldia do rock deu lugar a um som mais pop e limpo. Roberto não sabia disso, mas estava novamente no marco zero. Sem Imperial, que tinha saído do Brasil, sem rádio, sem TV, ele precisou recomeçar, voltando a se apresentar em circos, clubes e feiras. Um novo rumo se desenhou quando Roberto ouviu Chega de Saudade de João Gilberto, o marco da bossa nova. Esse estilo sutil deu um novo ânimo. Roberto percebeu que não precisava mais do vozeirão de rádio e buscou trabalho como crooner. O crooner era um cantor masculino da noite que usava um estilo suave, quase um sussurro, que era possível graças à tecnologia de novos microfones. Em 1959, por indicação de uma prima, conseguiu uma vaga na Boate Plaza, seu primeiro salário fixo como músico, 6.000 cruzeiros. O Rio, ainda capital federal, era um palco de luxo, com políticos, empresários, pessoas importantes. Roberto abria o show do saxofonista Booker Pittman. E olha só, Carlos Imperial, de volta ao Brasil, viu o cartaz de Roberto e ficou vislumbrado. Ele achou que o jovem podia ser um novo João Gilberto e logo se ofereceu para ajudá-lo a gravar um disco. O mentor estava de volta. Imperial buscou ajuda com o radialista Chacrinha, que agendou uma reunião com o diretor da gravadora Chantecler. Roberto tocou a música Fora do Tom, composta por Imperial, mas a reunião foi um fracasso. O diretor gostou da canção, mas não gostou de Roberto. Imperial recusou a proposta. Seguiu-se uma sucessão de rejeições: Copacabana, Continental, Odeon. A sorte mudou na Polydor. O diretor Joel de Almeida, ressentido por ter perdido João Gilberto para Odeon, aceitou a proposta de gravar A Jovem Promessa. Mas a condição era clara: Roberto teria que imitar ainda mais o estilo de Gilberto. Assim, em 1959, Roberto gravou 2 canções, incluindo João e Maria, em parceria com Imperial, e o lançamento foi um fracasso comercial e da crítica. Apesar da promessa de um álbum, o contrato foi rescindido. Seguiu-se uma nova onda de recusas. Ele perdeu o emprego na Boate Plaza e precisou tocar em cabarés e bares de menor prestígio. Imperial tentou enturmar Roberto com o movimento da bossa nova, mas o grupo, considerado elitista, nunca lhe deu espaço, chegando a aconselhá-lo a desistir de tentar entrar nos seus clubes. Em 1960, Imperial arranjou uma audição na Columbia. Roberto passou no teste e gravou mais 2 músicas que, de novo, foram fracassos de venda. No entanto, a gravadora, enxergando potencial, deu carta branca para ele gravar um álbum completo. Roberto estava em um impasse.
Ele misturou samba, bossa nova, rock, bolero, apostando em qual estilo faria mais sucesso. Apesar do esforço e da nova chance, 1961 guardava o que seria talvez sua maior decepção até então, o álbum Louco por Você. Havia uma desafinação na faixa de abertura, a capa era genérica e copiada e até o encarte errava o seu local de nascimento. A divulgação até teve a ajuda dos amigos que ligavam para as rádios, mas o disco vendeu poucas cópias e os shows eram vazios. Com medo de ser dispensado, Roberto precisou buscar um emprego fixo, datilógrafo na Delegacia de Seguros do Ministério da Fazenda. A mudança de direção na gravadora CBS, com a chegada de Evandro Ribeiro, manteve Roberto no cast e o orientou a trocar a bossa nova pelo rock. A virada definitiva veio em 62, o single Splish Splash, versão de Bob Darin com letra de Erasmo Carlos, explodiu no Rio de Janeiro e no Nordeste. Em seguida, a dupla lançou Parei na Contramão, a primeira composição da icônica parceria Roberto-Erasmo. Com o sucesso, Roberto se tornou programador musical na Rádio MEC, usando a posição para promover ativamente suas músicas no mercado paulista. Com a divulgação estratégica, Parei na Contramão se tornou um sucesso estrondoso na cidade, alavancando a popularidade de Roberto pelo sul de Minas Gerais também. Finalmente, o sucesso permitiu que ele abandonasse o emprego de datilógrafo e se dedicasse integralmente à música. Em 1964, ele cimentou a guinada para o rock com o álbum É Proibido Fumar, que trazia o hit O Calhambeque e uma sonoridade totalmente elétrica. Essa crescente fama culminou na expansão internacional em 65. O álbum ganhou a versão em espanhol Roberto Carlos Canta a la Juventud, iniciando a conquista de toda a América Latina. E é com esse embalo que chegamos à formação da Jovem Guarda. Na década de 60, a audiência das tardes de domingo era dominada pelo futebol na TV Record. Inesperadamente, a Federação Paulista revogou o contrato. A emissora precisou de um dia para o outro preencher o horário com um novo musical. Erasmo Carlos, o Tremendão, que estourava nas paradas com Festa de Arromba, foi o primeiro escolhido. Ele sugeriu que Roberto fosse chamado e, para equilibrar o trio, a produção adicionou Vanderleia, amiga e colega de gravadora dos dois. Com salários de 4 milhões de cruzeiros por mês, mais porcentagens de bilheteria, o programa Jovem Guarda estreou em 22 de agosto de 65, transmitido ao vivo do Teatro Record. Em outubro, Roberto fez sua primeira viagem internacional, com 10 dias de shows na Argentina. Já em novembro, lançou o álbum Jovem Guarda para impulsionar o programa, cuja audiência era apenas razoável. O disco explodiu, especialmente com a polêmica canção Quero que Tudo Vá Pro Inferno. Jornais diziam que a música estava no mesmo nível dos Beatles e o sucesso alavancou a audiência do programa. Em pouco tempo, Roberto atingiu o patamar de celebridade. A histeria das fãs era tanta que o teatro precisou de uma equipe de segurança de 15 pessoas e até um sósia para enganar a multidão para Roberto conseguir sair de lá. O auge dessa loucura veio em abril de 66, uma festa no aniversário de Roberto que seria para 4 mil pessoas, mas que tinha 15 mil fãs do lado de fora. O exército precisou ser convocado para controlar a multidão empolvorosa. Roberto diz que foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Com shows diários, ele sentiu a necessidade de músicos fixos e experientes, surgindo assim a RC4, a sua banda de apoio. Ele foi um dos primeiros a ter um grupo de acompanhamento fixo no Brasil. O sucesso cruzou também o Atlântico. Em abril, ele viajou para a Europa, apresentando-se na rádio e televisão portuguesa, onde já era um sucesso, e foi recebido por fãs no aeroporto de Lisboa. No auge, Roberto se tornou o primeiro brasileiro na capa da revista americana Cashbox, em 1966. Paralelamente, uma briga breve, mas intensa com Erasmo Carlos, causada por um erro de créditos, suspendeu a icônica parceria por mais de um ano. Também nessa época, uma tensão cultural se manifestava nos festivais de MPB. Em 1967, Roberto foi vaiado. A plateia ligada à MPB via a Jovem Guarda como música alienada e americanizada, focada em amor e consumo,
por não se posicionar politicamente contra a ditadura militar, ao contrário do MPB e do tropicalismo. Mas também, em meio à ditadura, essa música leve e focada no amor era vista como um entretenimento necessário por uma juventude que precisava de um respiro. Mesmo com as críticas, Roberto compôs sozinho hits como Como é Grande o Meu Amor por Você para a trilha do seu primeiro filme, o sucesso de bilheteria Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, e o filme marcou também a reconciliação com Erasmo. Sem tempo de finalizar a letra de Eu Sou Terrível, Roberto buscou o parceiro que o ajudou a concluir a música. O álbum da trilha já mostrava arranjos mais complexos. Contudo, devido à superexposição e à queda de audiência, em janeiro de 1968, Roberto deixou o programa Jovem Guarda, marcando o fim oficial do movimento e seu mergulho definitivo na carreira solo e romântica. Também em 68, Roberto se casou pela primeira vez com Cleonice Rossi, a Nice. A cerimônia ocorreu na Bolívia, pois Nice era divorciada e o casamento civil de divorciados era proibido no Brasil na época. O casal permaneceu juntos por 11 anos. Tiveram os filhos Dudu Braga, o Segundinho e Luciana. Roberto também adotou e registrou como sua a filha de Nice, Ana Paula. Em 1968, logo após o fim do programa, Roberto aceitou o convite para o prestigiado Festival de Sanremo na Itália, defendendo a canção italiana Canzone per te. Ele se consagrou campeão do festival, sendo ovacionado no retorno ao Brasil. Era seu primeiro grande reconhecimento internacional. A partir de Sanremo, sua música passou por uma profunda transformação. O álbum O Inimitável iniciou a transição do rock para as baladas românticas, sob forte influência do funk e soul estadunidense. A nova sonoridade se aprofundou com faixas icônicas como As Curvas da Estrada de Santos e Sua Estupidez. A década de 70 consolidou o Roberto romântico e sua hegemonia, o confirmando como o artista mais vendido do país. 3 canções icônicas desta fase são Jesus Cristo, marco da sua profunda aproximação com a religião; Detalhes, o clássico absoluto, cuja criação, segundo Roberto, exigiu uma ligação urgente para Erasmo, pintou uma música que não podemos deixar para depois; e Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, um emocionante tributo ao amigo Caetano Veloso, que na época estava exilado em Londres pela ditadura. A popularidade do rei era imbatível. Seus filmes, como o último da trilogia, Roberto Carlos a 300 km por hora, eram fenômenos de bilheteria, e suas canções cruzavam o mundo, sendo regravadas por astros internacionais como Julio Iglesias e Ray Conniff. Ainda na década de 70, a hegemonia se consolida ainda mais. Em 72, a música Como Vai Você impulsionou o LP a ser o primeiro a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas no país. Em 73, o álbum se destacou com rotina e proposta, com arranjos de grandes nomes como Chiquinho de Moraes. Em 24 de dezembro de 74, a Rede Globo exibiu um especial do cantor que obteve um enorme índice de audiência. O sucesso foi tanto que o programa se tornou anual, veiculado próximo às festas do fim do ano. Como a gente costuma brincar hoje em dia, o rei fica congelado o ano inteiro para ser descongelado só para o especial de Natal. Os sucessos não paravam. Em 75 veio Além do Horizonte. O LP de 76, gravado em Nova York, trouxe a polêmica Ilegal, Imoral ou Engorda. Em 78, o álbum bateu 1,5 milhão de cópias, impulsionado por Café da Manhã, Força Estranha de Caetano Veloso e, claro, Lady Laura, o eterno hino à sua mãe. A canção nasceu em um momento de solidão, onde o cantor sentiu a necessidade de voltar a ser menino e buscar o conforto materno. Roberto rodou o país por 6 meses com turnês lotadas. Em 79, ele foi além. Durante a visita do Papa João Paulo II ao México, a canção Amigo foi cantada por um coro de crianças em homenagem ao pontífice. O evento foi transmitido para centenas de milhões de pessoas. Também em 79 ocorreu a primeira grande ação judicial para proteger sua imagem. Contra o seu ex-mordomo e procurador, o livro O Rei e Eu trazia detalhes íntimos, extremamente reservado. Roberto conseguiu na justiça a proibição da circulação e a incineração de 75 mil exemplares. O caso marcou o início da postura rígida do rei contra biografias não autorizadas no Brasil.
Uau, Roberto, não me processa e nem incinera o vídeo da minha mãe, por favor. A década de 80 começou com o segundo casamento de Roberto com a atriz Miriam Rios. O relacionamento durou cerca de 11 anos sem filhos. Foi o período da plena internacionalização. Ele lançou álbuns em inglês, espanhol, italiano e francês. Em 81, emplacou hinos como Emoções e Cama e Mesa. O álbum de 82 inovou com o dueto Amiga, com Maria Bethânia, sua primeira participação especial em estúdio. A canção Caminhoneiro foi executada mais de 3.000 vezes em um único dia. Roberto utilizou seu prestígio em campanhas sociais também, e o reconhecimento internacional se confirmou. Ele venceu o Grammy de Melhor Cantor Latino-Americano em 1988 e conquistou o topo da parada latina da Billboard em 1989. Na década de 90 veio a revelação: Roberto tinha mais um filho de um breve relacionamento. O rapaz, Rafael Braga, iniciou um processo para ser reconhecido em 91, para realizar um último desejo da mãe que estava com câncer terminal. Roberto Carlos confirmou a paternidade por DNA. Embora a mãe de Rafael tenha falecido dias depois, o reconhecimento abriu caminho para uma relação de afeto entre pai e filho. Ele o apresentou ao público no especial de fim de ano. Em 1992, ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama em Miami, meus amigos. E em 94, bateu o recorde de vendagens dos Beatles na América Latina, superando 70 milhões de discos. Seu prestígio gerou homenagens no rock e pop nacional, com álbuns tributo de artistas como Skank, Cássia Eller e Barão Vermelho. Em 96, Roberto se casou pela terceira vez com Maria Rita Simões. Nesse período, emplacou o sucesso Mulher de 40 e gravou Puedes Llegar, tema das Olimpíadas de Atlanta. Porém, o final da década foi marcado pela tragédia. Em 1998, Maria Rita foi diagnosticada com câncer e faleceu em dezembro de 99. Roberto a considerou o grande amor da sua vida. O luto foi tamanho que ele não gravou o disco anual e pela primeira vez em 25 anos o especial de fim de ano da Globo não foi ao ar. A gravadora cobriu a ausência com coletâneas, mas a tristeza marcou o fim do milênio. Após o luto por Maria Rita, Roberto retomou a carreira em 2000 com a turnê Amor Sem Limite, álbum que incluía homenagens à esposa. No mesmo ano, ele encerrou a parceria de 39 anos com a gravadora Sony, ex-CBS. Em 2001, celebrou 60 anos com o aclamado Acústico MTV, que trouxe releituras de sucessos e participações de roqueiros como Samuel Rosa e Tony Bellotto. A memória de Maria Rita continuou central, o álbum Pra Sempre, de 2003, foi dedicado a ela, com destaque para a canção Acróstico, que formava a frase Maria Rita, meu amor. O show desse álbum lotou o Pacaembu e lhe rendeu outro Grammy Latino. Foi nesse período que Roberto reconheceu publicamente sofrer de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome que o leva a ter rituais e superstições rígidas. Por causa do TOC, ele chegou a abandonar canções como Quero Que Tudo Vá Pro Inferno e Rotina, entre outras músicas, e evita cores como marrom e roxo. No entanto, o tratamento terapêutico permitiu que gradualmente ele voltasse a cantar alguns desses grandes sucessos. O período foi marcado pela grande polêmica da biografia não autorizada Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo. Alegando inverdades, Roberto conseguiu judicialmente que o livro fosse retirado das lojas em 2007. Apesar disso, o sucesso continuou com o CD-DVD Duetos e o álbum Em Vivo. Em 2008, se uniu a Caetano Veloso para um aclamado tributo a Tom Jobim. O auge veio em 2009 com a celebração dos 50 anos de carreira. A turnê começou em sua cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim, e as comemorações incluíram o show tributo Elas Cantam Roberto, reunindo grandes vozes femininas no Teatro Municipal. A década de 2010 começou com perdas e triunfos. Em 2010, Dona Laura, sua mãe, faleceu aos 96 anos. A notícia foi dada a Roberto durante um show no Radio City Music Hall, em Nova York. No mesmo ano, ele lançou o aclamado Emoções Sertanejas e realizou um show gratuito na praia de Copacabana para 700 mil pessoas. Em 2011, sua vida foi celebrada no Carnaval pela Beija-Flor, campeã com o enredo A Simplicidade de um Rei. Infelizmente, 2011 trouxe mais uma dor.
sua filha Ana Paula faleceu aos 47 anos, vítima de parada cardíaca. Em 2012, o álbum Esse Cara Sou Eu liderou as vendas online. Contudo, as polêmicas legais voltaram. Ele tentou impedir a venda de outro livro sobre a Jovem Guarda e processou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo uso indevido de detalhes em sua campanha. Em 2014, o cantor enfrentou uma polêmica de imagem. A Friboi rompeu seu contrato milionário após piadas sobre se o rei havia abandonado seu vegetarianismo para ser garoto propaganda da marca de carnes. E o cantor também lançou o aclamado CD-DVD Primeira Fila, regravando sucessos com arranjos modernos nos lendários Abbey Road Studios em Londres. Em 2016, ao celebrar 75 anos, Roberto fez um marco importante no especial de fim de ano. Sua produção recente ficou em parcerias internacionais, com o sucesso Chegaste, com Jennifer Lopez, e o álbum Amor Sem Limite, em 2018. Em 2020, com a pandemia, o rei fez algo inédito e emocionante. Realizou lives em suas redes sociais e na televisão. Eu assisti essas lives e a voz de Roberto naqueles tempos de incerteza foi um conforto e uma pausa cheia de emoção para o Brasil inteiro que assistia em casa. Em 2021, o rei enfrentou mais uma grande dor, a perda do seu filho, Dudu Braga, vítima de câncer. Apesar do luto, ele retornou aos palcos em 2022, retomando suas habituais turnês nacionais e internacionais, mostrando a força e a longevidade do seu reinado. A obra de Roberto Carlos é marcadamente pessoal e autobiográfica. O cantor transformou sua vida em música, que aborda seus traumas, sua fé, sua família e seus grandes amores. É por isso que o público se identificou tanto. As canções falavam diretamente com as pessoas. Apesar de se esquivar da política, ele ocasionalmente abordou temas sociais importantes quando compôs Debaixo dos Caracóis do Seu Cabelo e coescreveu É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, uma canção de crítica social. Ele também foi pioneiro na defesa ambiental, com manifestações como As Baleias, de 81, e Amazônia, de 89, pelos quais ele e Erasmo foram premiados. Com uma carreira que transitou do rock à balada, Roberto Carlos se estabeleceu como uma figura inigualável. Ele é indiscutivelmente o líder da Jovem Guarda e amplamente conhecido como o Rei. O apelido, que já circulava, foi oficializado em 66 pelo comunicador Chacrinha, que o coroou como o Rei da Juventude. Com mais de 6 décadas de sucesso, milhões de discos vendidos e uma obra que se confunde com a memória afetiva do Brasil e da América Latina, Roberto Carlos transformou a própria definição de música romântica. Ele é, de fato, a lenda que não precisa de coroa para reinar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E aqui chegamos ao fim de mais uma história, mas não do legado de um artista. Aos 84 anos, Roberto segue como uma das figuras mais importantes e influentes da nossa cultura. Ele não é só um dos cantores mais importantes do país, ele é uma ponte que conecta gerações, um narrador de emoções que canta a trilha sonora das nossas vidas. E o motivo de termos mergulhado nessa jornada fascinante é simples: o rei é o ídolo amado da juventude da minha mãe e de milhões de outras pessoas. Um artista cuja voz acompanha gerações. Que seu especial de fim de ano se repita ainda por muitos anos para as fãs eternamente apaixonadas. É através da paixão de milhões de brasileiros que o Rei prova que a sua música e a sua história são de fato coisas muito grandes para esquecer. O que é que você pensa dessa história? Gostou de conhecer a trajetória do Rei Roberto Carlos? Me conta nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se esse vídeo te ensinou alguma coisa, já curte, compartilha com alguém que possa gostar e se inscreve para continuar viajando no tempo comigo. Na descrição vocês encontram as fontes nas quais baseamos o nosso fragmento de história de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês, meus queridos viajantes, e até a próxima história!